Salve. Bom, pessoal, aqui estou eu um pouco atrasado, digamos assim, né, para falar sobre a presepada que a Michele Bolsonaro fez. Né? Michele Bolsonaro. Bom, eu ouvi um monte de coisas aí, né? Pessoal fazendo matérias e mais matérias, só se fala disso, né? O assunto da semana ou do final de semana é Michele Bolsonaro. Acabou Banco Master, acabou INSS, acabou. Não existem mais problemas no Brasil. Agora vamos falar de Michele Bolsonaro. Bom, tem aqui um trecho aqui de um corte. Estão estourando bomba aí. Eu separei aqui o trecho de um corte da Auriverde Brasil, né? E vão ser ditas algumas coisas aqui e eu vou comentando, né? Vamos dizer assim que eu estou reagindo a isso aqui, beleza? A essa matéria. Vamos lá, vou mostrar um trecho, vou falar, vou mostrar outro trecho, beleza? Então vamos lá. Sobre o Senado no Rio de Janeiro. Pois é, a informação que chega, e queria te ouvir, sobre a surpresa gerada, né, pelo vídeo de Dona Michele na ala do próprio PL Mulher, na ala feminina do partido, Débora. O nome do vídeo, o título do vídeo é Vídeo de Michele Bolsonaro repercute no PL Mulher. Né? Queria saber quem teve a ideia de criar essa bosta, né? PL Mulher. Mas eu falo sobre isso mais pra frente. Vamos lá. Exatamente, Petoli. O conteúdo desse vídeo pegou de surpresa as deputadas. A gente sabe que nesse momento nós temos um aceno de fácil entendimento pelo deslocamento de apoio a Michele Bolsonaro por nomes que não estão no PL, como por exemplo a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que faz parte do Progressistas, mas Celina Leão? Progressistas? Quem que é essa infeliz? Celina Leão. do partido, sim, as deputadas foram pegas de surpresa quando esse conteúdo veio à tona. Minha preocupação foi sentir a temperatura e a informação que eu tive por parte desses interlocutores, principalmente aqui no Distrito Federal, é que de fato as deputadas não tinham noção do que viria com esse conteúdo. Até porque, Pitoli, a gente sabe que foi anunciado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, que seria feita uma publicação envolvendo ali o estado do Ceará, o contexto eleitoral que versa sobre o estado do Ceará. Mas ninguém esperava que o conteúdo ali contido nessa publicação pudesse ter informações de bastidor que tratam aí de uma desavença exposta por Michele com Flávio Bolsonaro. É claro que isso faz com que nomes como Bia Kicis, que é um importante quadro do PL, sejam então preocupadas, fiquem preocupadas as parlamentares sobre esse conteúdo, porque afinal de contas, Bia Kicis tem ali todo um protagonismo, toda uma articulação no Partido Liberal. E aí, esse cenário de surpresa deixou de ser algo apenas dos bastidores, uma informação de bastidor, e passou então a compor a linha de frente das informações, até porque a própria Bia Kicis já deu uma entrevista para a CNN Brasil dizendo que essa informação, esse vídeo caiu como uma bomba, apesar de colocar ali panos quentes sobre essa situação, Pitoli. Mas eu conversei sim com o entorno da deputada e é dito isso para os jornalistas nesse momento. Ela não tinha noção
de que isso pudesse, então, vir à tona num momento como esse. E a entrevista da Bia Kicis para a CNN já estava agendada pelo fato de que ela vem sendo sondada pelo PL para ser a vice de Flávio Bolsonaro. E aí, depois desse posicionamento de Bia Kicis, depois dessa sondagem do partido e também dessa entrevista agendada, é que o vídeo veio à tona e a pauta na CNN mudou. Então, tenho também conversado com outras deputadas que não estavam preparadas para que isso ocorresse, e é um grande desafio, Pitoli, para essas mulheres que integram a ala feminina do PL compor essa articulação e esse diálogo a partir de agora, em que se tem fragmentado esse cenário. Eu tenho perguntado a parlamentares como é que esse cenário deve se recompor. Então, há uma forte expectativa, uma forte pressão, inclusive por parte de Bia Kicis, para que logo seja feita uma reconciliação pública, né? Não apenas um aceno de rede social, não apenas posts em que se alega, tanto de um lado como do outro, que tudo está bem. É claro, né? Bia Kicis vai ficar contra a Michele Bolsonaro porque ela, ela é uma, digamos assim, uma pré-candidata a ser vice do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então, não é legal para ela, a essa altura do campeonato, se colocar a favor da Michelle, uma vez que todo mundo praticamente está contra, né? Todo mundo da direita está contra a besteira que a Michelle Bolsonaro fez. Pessoal, antes de dar continuidade, eu quero dizer o seguinte. Já vou adiantar que tudo que a Michelle Bolsonaro falou a respeito do Ciro Gomes, eu concordo plenamente. Eu acho que é um erro imenso a direita apoiar o Ciro Gomes. É um erro imenso, tá? A direita vai se arrepender, tá? Porque o Ciro Gomes, ele é Lula, ele é esquerda, tá? E caso o Ciro Gomes venha ganhar para o governo do Ceará, ele vai fazer merda e isso vai cair na conta do Bolsonaro, tá? E a esquerda vai ter munição suficiente para dizer o Bolsonaro apoiou, sendo que o Bolsonaro nem tá podendo falar, né? Eu já falei sobre isso aqui. A direita, vocês vão se arrepender muito em ficar acreditando nesse negócio de o Bolsonaro concordou, o Bolsonaro aceitou, o Bolsonaro já está sabendo, né? Hoje eu já vi uma matéria dizendo, se eu não me engano foi da própria Auriverde, que o Bolsonaro nem estava sabendo desse vídeo da Michelle, né? Eu mais ou menos já tinha imaginado que ele não sabia, porque não é possível que ele iria aceitar que a Michelle fizesse uma porcaria dessa, né? O Bolsonaro ele é escravoceta, mas assim, eu acho que a escravocetagem do Bolsonaro tem um limite, pelo menos dentro da casa dele, né? Eu torço para que seja assim. Mas enfim, eu acho que ele não iria aceitar, né? Então, eu ouvi dizer hoje que o Bolsonaro nem estava sabendo desse vídeo. E quando ele soube, ele ficou muito triste. Mas é como eu disse, isso foi dito por porta-vozes do Bolsonaro, né? O que o Bolsonaro pensa de fato e de verdade, nós não sabemos. Talvez pode ser um dia que a gente venha descobrir. Mas o fato é que vocês vão se arrepender muito de ficar acreditando em porta-voz do Bolsonaro. Ah, uma hora é a Michelle, uma hora é o Flávio, outra hora é sei lá quem, Eduardo, outra hora é o, o 03, o 06, 05, sei lá quem, né? Gente,
Se quando o Bolsonaro estava livre, podendo falar, podendo se expressar, inventavam mentiras contra ele, imagina agora que ele não pode se defender. Tomem cuidado com isso, vocês vão se arrepender muito desse negócio, com esse, de acreditar nessa conversa de Bolsonaro. É que nem a tal da carta que o Bolsonaro escreveu. Será mesmo que foi o Bolsonaro? Vocês conhecem a letra do Bolsonaro? Que eu não conheço. Eu não conheço a letra do Bolsonaro. Vocês acreditam mesmo que foi o Bolsonaro? Não parece. Nenhum momento passou pela cabeça de vocês que esse negócio de calar o Bolsonaro de vez em, pleno em pleno em pleno momento eleitoral foi uma estratégia muito bem feita pela esquerda? Nunca passou isso pela cabeça de vocês? Porque agora eles podem, qualquer um pode chegar e usar o nome do Bolsonaro. Não tem como ele se defender e vocês vão acreditar. Amanhã, quando o Ciro Gomes começar a fazer bosta no Ceará, que com certeza ele vai fazer, porque todo esquerdista só faz merda, né? A esquerda vai usar essa arma contra vocês, o Bolsonaro que apoiou. Igual o tal do Alcolumbre, né, que tá passando o pano pro Moraes, né? O Bolsonaro apoiou. E aí? Então, vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Mas que logo eles possam se encontrar e fazer um ajuste. O cálculo é, se esse ajuste ocorre tão logo, né, se esse encontro é publicizado, então aí os malefícios da campanha de Flávio Bolsonaro serão minimizados. É o que pensam parlamentares da ala feminina do PL. Agora, ontem a gente viu, por exemplo, a Globo News num esforço hercúleo, né, de tentar prejudicar ainda mais a campanha do Flávio. A gente sabe qual é o objetivo da Globo nesse sentido, é óbvio, né? Aí teve uma pesquisa, até a Sadi divulgou, dizendo que 42% nas redes sociais, uma pesquisa já mostrava ontem que 42% dos internautas apoiaram Flávio e 31% apoiando Michele. No meio disso tudo, uma análise que eu confesso que eu nunca tinha visto. Vou falar uma coisa para vocês. Esse pessoal que está apoiando a Michele, com toda certeza, é aquele pessoal de esquerda que finge ser de direita quando convém. Por quê? Porque convém que eles enganem vocês, né? E aí, obviamente, como vocês gostam, vocês têm fetiche por ser feito de otários pelo pessoal da esquerda, vocês vão acreditar que tem gente de direita a favor da Michele Bolsonaro, do que ela fez, do que ela disse. Mas não tem. Né? Não tem. Não tem. Nitidamente, a intenção da Michele Bolsonaro foi prejudicar o Flávio. Então não tem como gente de direita estar a favor do que ela fez. Quem está a favor do que ela fez não é gente de direita, é gente de esquerda que está fingindo ser de direita para enganar vocês, para que vocês fiquem contra a Michele e contra o Flávio, tá? Eu vou falar o que eu penso exatamente a respeito do que a Michele fez, mas vamos escutar mais um pouco aqui. Eu nunca vi um movimento como esse para tentar mostrar o que? Nitidamente que Michele está em busca de poder. Foi isso que ficou evidenciado nesse movimento da Globo News. Ou seja, o que eles estão tentando dizer para a gente é assim, Michele quer um espaço, um marco desse poder. Tem essa percepção no meio de parlamentares do PL? Ela está em busca desse espaço de fato? É óbvio que ela está. Pessoal, pela milésima vez eu vou falar. Não existe mulher contra o feminismo. Eu vi quase agora há pouco um vídeo do Paulo Figueiredo e o título do vídeo é mais ou menos assim, feminista de direita. Tá? Ele acertou em cheio no título. Realmente
Tá cheio de feminista na direita. Cheio, cheio. Inclusive homem, né? Feministas. Né? E a Michelle Bolsonaro é uma delas. O que feministas querem, seja de esquerda ou de direita? Poder. Palco. Palanque. Para quê? Para que elas possam destilar o veneno feminista contra os homens, contra a sociedade que elas chamam de opressora e patriarcal. Tá? E vocês são culpados disso. Tá? Eu tentei achar aqui, mas eu não consegui. Um vídeo da Michelle Bolsonaro em que ela praticamente manda o Bolsonaro calar a boca. Tá? E vocês aplaudiram. Todos vocês aplaudiram. Tá? Nossa, olha, que mulher empoderada. Né? Saiu em alguns jornais. Quando, não importa se é presidente, quando a mulher fala, tem que abaixar a orelha. Vocês aplaudiram, né? Deram um poderzinho para ela, né? Deram mais moral, muitas vezes, para a esposa do presidente do que para o próprio presidente, né? Tá aí o resultado, né? Ela é uma feminista de direita, isso é fato. Tanto é que, sabe quem apoiou o vídeo que a Michelle Bolsonaro fez? Damares Alves. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre a Damares. Damares não tem nada de cristã, não tem nada de conservadora. A Damares é uma baita de uma feminista. A Damares é uma das piores feministas que existe. É a feminista que se esconde atrás do cristianismo, do conservadorismo. E a Damares aplaudiu o que a Michelle Bolsonaro fez. Né? Damares, muito provavelmente, também faz parte desta porcaria desse PL mulher. Né? Por que eu digo porcaria? Né? Porque, assim, tem PL homem? Não tem, né? Mas elas falam de igualdade. Queremos ter os mesmos direitos que os homens. Os homens têm direito de criar um PL? PL homem? Eles têm esse direito? Bom, então nós temos mulheres feministas que se dizem cristãs mentindo, né? Dizendo que só querem ter os mesmos direitos que os homens, sendo que os homens não têm direito de criar um PL homem. É muito comum você ver as tais conservadoras, antifeminista, né, dizer que precisamos de mais mulheres na política. Vem cá, se aparecer homem fazendo campanha, precisamos de mais homem na política, ele vai ser respeitado também? Ou ele vai ser achincalhado? Diz aí. Hein, Damares? Hein, Michelle Bolsonaro? Então, a Michelle Bolsonaro, ela quer poder, sim. Ela quer poder para poder avançar com a agenda feminista de destruição dos homens, da família. Né? Pois é, a Michelle quer poder. E vocês deram poder para ela. Né? Então, como eu estava dizendo, a Michelle praticamente mandou o Bolsonaro calar a boca. Né? Ela não conseguiu entender que ela estava ali ao lado do presidente da República, do presidente Bolsonaro. Ela não estava do lado pura e simplesmente do marido dela, para ela fazer aquele papel ridículo que ela fez de praticamente mandar ele calar a boca. É que eu não consegui achar o vídeo. Senão eu ia colocar aqui para vocês relembrarem que vocês têm memória curta.
né? Mas ela praticamente mandou ele calar a boca. Ele estava dando algumas instruções para os ministros dele, ou os ministros dele estavam comunicando ele sobre alguma coisa, e ela, num tom de, né, de arrogância, né, ô, fiquem quietos que eu tô falando, né? Foi mais ou menos assim que ela falou, né? Ou seja, ela não tinha um pingo de respeito pelo presidente da República, né? E foram vocês que deram esse poder para ela. Agora vocês estão reclamando do quê? Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque senão o meu vídeo vai ficar muito longo, tá? Esse corte aqui da Hora Verde tem 27 minutos. Se eu for passar ele completo, o meu vídeo vai ficar pelo menos uns 45 minutos. Então eu vou avançar um pouquinho aqui. Porque ontem veio à tona na imprensa um vídeo em que temos ninguém mais, ninguém menos que Valdemar da Costa Neto voltando às pressas para o Brasil. Diz ele que vai conter a sangria. O que você acha disso? É duro ter que contar com o Valdemar, né? Que disse que vai fazer uma reunião, né? Da Flávio com Michele para tentar aparar as arestas. Tal. É difícil imaginar que a gente passa pelas mãos de um cacique do tamanho do Valdemar, né? Como se a gente estivesse falando de um, né, Valdemar da Costa Calcutá, né? Não, Valdemar da Costa Neto, amigo. Não tem nada de santo aí, não, mas enfim. Mas sabe, Débora, eu vou para um ponto aí da tua fala que mas me incomoda de um tanto, mas me incomoda de um tanto. E aí eu não consigo guardar aqui esse incômodo para mim. Celina Leão, obrigado, Edson, por ter tirado a... Agora ele vai falar quem é Celina Leão, que nem eu sabia disso. A Débora da tela, que essa confusão é minha. Celina Leão não é flor para cheirar, tá? Celina Leão, eu gostaria de ver as imagens do Ministério da Justiça de Flávio Dino no 8 de janeiro. Porque Flávio Dino, em algum momento, fala que quando começaram as confusões, ali, os ataques aos prédios públicos, Celina Leão estava ao lado dele. No gabinete dele, Flávio Dino admite. Só que a questão envolvendo as imagens do Ministério da Justiça, no 8 de janeiro, vão a um outro ponto. Não é a questão da Força Nacional ali embaixo, esperando as ordens do ministro, que não deu as ordens para proteger os prédios e tal. A questão vai muito mais além. A movimentação que ocorreu dentro do prédio do Ministério da Justiça, ao longo de todo o dia 8 de janeiro, antecedendo os atos. Né? Então, muitos dessa turma aí já estavam ali, né? Já passavam, já olhavam, já estavam no camarote, prontos para assistir, prontos, soltaram a boiada lá, agora eles vão invadir os prédios, a gente vai usar de helicópteros aqui, né, das forças de segurança, para atirar balas de borracha e bombas de efeito moral contra esse povo do bem, para jogar a tiazinha da Bíblia, da água e do RG dentro do prédio, e aí a gente prende eles lá. O próprio Flávio Dino disse, tem um vídeo gravado, eu tenho esse vídeo, que Celina Leão estava com ele. Aí eu quero entender o seguinte, onde está a coerência de Dona Michele Bolsonaro? Onde está a coerência de Dona Michele Bolsonaro? Isso me deixa puto, porque a Dona Michele apoia Celina Leão, que sabia, porque estava ali no gabinete de Flávio Dino, isso altera a minha pressão, no gabinete de Flávio Dino, acompanhando o 8 de janeiro de camarote, vendo aqueles coitados daqueles brasileiros patriotas do bem sendo encurralados e jogados numa armadilha. Amigo, Dona Michele Bolsonaro apoia Celina Leão, que não é flor para cheirar nem aqui nem na China. E segundo o próprio Flávio Dino, estava no gabinete dele, então ministro da Justiça, no dia dos ataques, no dia da armadilha, da emboscada. Aí eu te pergunto, como uma mulher tem um marido preso em casa, perseguido, como uma mulher que tem um marido que está preso hoje, porque usaram desses patriotas coitados, inocentes, porque usaram, eles precisavam de um golpe de Estado. Eles precisavam de um golpe de Estado para poder, esse Bolsonaro é golpista, o cara estava nos Estados Unidos, como é que vai dar golpe? Um dia antes de finalizar o governo dele, ele foi embora para os Estados Unidos porque ele sabia o que vinha pela frente e não ia passar faixa para bandido.
Ou seja, Michele Bolsonaro apoia uma mulher que ajudou a armar uma arapuca para o pessoal do 8 de janeiro. É essa mulher que a Michele Bolsonaro apoia. É essa mulher que a Michele Bolsonaro apoia. Agora, veja que interessante, né, cara? A Michele Bolsonaro, ela, a respeito do que ela falou do Flávio, muito provavelmente é uma discordância, uma treta de família, uma treta familiar, né? Ela é madrasta, né? Não se dá, provavelmente, possivelmente não se dá bem com o enteado e vice-versa, né? É uma coisa natural entre enteado e madrasta, né? E ela fez um vídeo mostrando que está indignada com o Flávio Bolsonaro, teoricamente, mas ela não está indignada com essa tal de Celina Leão, que também foi cúmplice da prisão do próprio Bolsonaro. Né? Ela demonstrou no vídeo que ela gravou uma revolta com o Flávio Bolsonaro, mas, no entanto, chamou Alexandre de Moraes de irmão. Interessante. Então, assim, tudo aponta para nos mostrar que a Michele Bolsonaro fez esse vídeo para prejudicar o Flávio Bolsonaro. Agora, qual a intenção de prejudicar o Flávio Bolsonaro? Bom, várias pessoas disseram aí um monte de coisas, um monte de hipóteses, né? E uma das hipóteses mais que faz mais sentido, na minha opinião, é a hipótese da Michele Bolsonaro ter feito um acordo com o Moraes para tentar evitar que o Bolsonaro voltasse para Papudinha. Nós não podemos esquecer que estamos falando de psicopatas, né? Moraes, Lula, Flávio Dino, são todos psicopatas, né? E psicopatas vivem de fazer chantagens, né? Fazem acordos, mas obviamente nunca cumprem a parte deles, né? Então, assim, para mim me parece mais óbvio, mais coerente que a Michele Bolsonaro tenha feito um acordo com o Alexandre de Moraes, ou talvez até tenha sido chantageada, ameaçada por ele ou por alguns deles, né? Do tipo, prejudique o Flávio Bolsonaro e a gente livra o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro em casa por mais um tempo. Veja que interessante. A Michele Bolsonaro fez esse negócio e o vídeo já estava gravado. Já tem uns dias que o vídeo tá gravado. A própria feminista cristã, Damares Alves, falou que o vídeo já estava gravado já tinha uns dias. Tá? E ela resolveu soltar o vídeo agora. Né? Justamente quando o Alexandre de Moraes ia decidir se o Bolsonaro volta ou não para Papudinho. Né?
Então, é possível, é provável que tenha uma chantagenzinha aí, tenha uma ameaça, né? Tanto é que o Moraes agora inventou de jogar para conta do PGR, para o PGR analisar a situação do Bolsonaro com relação até àquela arma que misteriosamente foi encontrada, blá, 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 aquela história da arma. Né? Logo, o Moraes, que está sempre disposto a se intrometer em tudo, decidir tudo, sem pedir auxílio dos universitários, né? E se algum universitário contrariar ele, ele vai lá e fala: dane-se, vocês não são ninguém, quem decide sou eu, e vai lá e faz, né? Mas desta vez ele jogou na conta do PGR. E aí? E aí? Será que o Moraes chantageou a Michelle? Bom, de qualquer forma, se foi isso, a esquerda conseguiu o que queria. Né? Querendo ou não, o Flávio Bolsonaro ficou um pouco queimado, digamos assim. Né? Não se queimou totalmente, porque assim, as mulheres que não votavam no Flávio Bolsonaro vão continuar não votando. E as mulheres que já votavam vão continuar votando. Até porque o que a Michelle Bolsonaro fez foi. Né? Só que assim, gente, por outro lado também, o Flávio Bolsonaro. Desculpa, volta. Por outro lado também, a gente sabe que as mulheres, de uma forma geral, elas têm uma paixonite, digamos assim, muito mais pelo esquerdismo. Tá? Esse negócio de censurar, né, de não dar espaço pro contraponto, é muito coisa de mulher. Né? Ou seja, é muito coisa da esquerda também. Então, a esquerda e as mulheres, eles se entendem mais do que as mulheres e a direita. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, o Flávio Bolsonaro, ele se queimou com o eleitorado feminino, mas não chegou a se queimar. Né? Porque quem votava, as mulheres que não votavam no Flávio Bolsonaro vão continuar sem votar. E as que votavam vão continuar votando. Né? Então, assim, de qualquer forma, no caso da Michelle ter feito isso pela chantagem, pela possível chantagem do Moraes, basta saber agora, se foi isso mesmo, basta saber se o Moraes vai cumprir a parte dele, né? Eu acredito que não. Né? Assim, eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu não sou totalmente contra a direita fazer acordos com a esquerda. Até porque, infelizmente, esta é a política brasileira. Essa porcaria. Tá? Então, assim, eu acho que eu não sou contra a direita fazer acordos com a esquerda. Agora, se é para fazer acordo, faça um acordo onde vocês também saiam ganhando, né? Porque a direita só faz acordo bosta, só faz acordo onde a gente sai perdendo, onde a direita sai perdendo. Né? Não vejo a direita fazendo um acordo com a esquerda onde a direita sai ganhando mais do que a esquerda. Não, é sempre a esquerda que sai ganhando. Bom, e é uma bosta, né, velho? Vocês perderam na dosimetria, vocês perderam na anistia, vocês perdem tudo, pô. Vocês querem fazer acordo com os caras, mas vocês não sabem o que estão fazendo. Só fazem merda. Então é o seguinte, ou não faz acordo, então é o seguinte, ou faz acordo para vocês ganharem também, ou não faz. Né? Se eu tivesse que escolher, eu preferia que não fizesse. Preferia que não fizesse.
Porque vocês fazem acordo, vocês nem sabem o que estão fazendo. A esquerda sabe porque está propondo acordo com vocês. Eles estão preparados. Eles estão preparados para jogar o jogo tanto do lado positivo para eles quanto o negativo. Eles conseguem reverter a favor deles até o que dá negativo para eles. Por quê? Porque eles têm o judiciário e a imprensa. Vocês não têm nada. Vocês têm só ego. E é justamente o ego de vocês que está destruindo vocês.